Observações e considerações sobre o primeiro capítulo do Manifesto do Partido Comunista, de Marx e Engels. A história de todas as sociedades até a nossa época é a história das lutas de classes. Introdução. Poderíamos, por hipótese, imaginar uma nação socialista como uma grande fábrica e o seu proprietário sendo o Estado. Assim, o Estado substituiria o burguês gerenciando a grande fábrica, que é a nação. O Estado como prócere, zelador do povo, diligente de suas benesses ou algoz de suas privações. Desse Estado dependemos as negociações possíveis, além de abacaxis, análogo a transações burguesas e aos negócios de Estado. Para entendermos os pormenores, é preciso certo exercício apurativo e algum desapego à obra original do Manifesto do Partido Comunista. Capítulo 1. Sobre o Manifesto do Partido Comunista. O manifesto começa por fazer uma breve alusão a um espectro, uma assombração já sabida, mas ainda não explícita, tendo por empacho funestos vultos. A observação desse trabalho é a de trazer possíveis reflexões sobre o primeiro capítulo do manifesto e, consequentemente, aplicar-se a fazer, ao menos, subjetivas ponderações. Marx e Engels, dotados de uma potencial retórica pragmática, perfilaram uma compreensível observância no horizonte das emulações. Esses orientadores concisos do jogo histórico, do vice-versa, proveriam seu apercebimento nos anais do tempo. Os autores insistem em demonstrar um tipo de fixação alusiva à luta de classe, posto que o marxismo não é a teoria da história geral, e sim uma crítica parcimoniosa ao capitalismo, considerando também que todos os movimentos precedentes foram movimentos de poder e não da maioria. O movimento proletário é um movimento coletivo da imensa maioria. Hoje o comunismo continua em evidência e os objetivos e valores socialistas são associados a qualquer movimento social setorial, feminista, ecológico, ético, etc. O socialismo, como eles entendem, é construído sobre a transformação pelo determinismo da emancipação do trabalhador. Entre burgueses, proletários e a família. A singularidade fundamental da análise e o ponto de partida para a elaboração das alternativas transformadoras baseia-se na luta de classe e, subsecutivamente, exploração da supracitada em frente à busca de sua maioridade e soberania. Sem embargo, o processo da burguesia reslumbrou na divisão da sociedade em dois campos dissemelhantes e ao mesmo tempo equipolentes, inversos na categoria e comuns no apego ao poder. A burguesia representava todos os que não praticavam atividades manuais e que, de alguma forma, partiam de um ponto vantajoso causado por pura sorte, nepotismo, filhotismo ou até mesmo gatunagem. Já o proletário, como pelejadores vítimas do mau planejamento familiar, da falta de herdade, perrice, bem como inópia, castigos operários estipendiados. De acordo com os autores, a burguesia destruiu as relações da família e as transformou em um trato de submissão. Devido à necessidade de transações sempre novas, a burguesia precisou orientar-se em busca de emolumento para suas intenções. Marx e Engels afirmam que as armas utilizadas pela burguesia para abater o globalismo são as mesmas deixadas para o seu paulatino revés. Os autores engendraram um raconto sobre como aconteceu a queda do sistema feudal e do progresso que tiveram os servos, suas transformações revolucionárias por meio da Revolução Industrial.
O silogismo revolucionário. Não resta dúvida de que a burguesia historicamente desempenha um papel preeminente revolucionário, graças ao vertiginoso desenvolvimento dos meios de produção e às facilidades incríveis dos meios de comunicação. A burguesia consegue atrair irresistivelmente todas as nações, mesmo as mais atrasadas, para seu modelo de civilização. Sobre as terras, o êxodo urbano e rural. Vemos que, no capítulo 2, vemos que o fim da política do pão e circo ocasionou a imigração urbana, que após várias cruzadas, os indivíduos tiveram que se emoldurar às novas mudanças resultantes da condição servilista. Já a eversão das eiras, o afrouxamento corporativista, o outono da manufatura comezinha atrelada a politicalhas de cercamento oportunizaram o êxodo rural. Mas o sintoma notório é o de revolta diante da novidade que se consolidava pelo efeito produtivo e ajuizado do solo, agora favorável ao crescente capitalismo, favorecendo o latifúndio por tomada e cercamento das terras comuns, prática que promoveu o aumento da produtividade, desassistindo o uso da subsistência, a nova vassalagem e a igreja. Uma vez que o representante da classe operária ascende ao poder, ele cumpre tudo aquilo que antes atacou, pois estando agora na condição de rei, entre aspas, aplicado para figurar uma liderança efetiva e inspiradora, através do seu poder concede novos, entre aspas, condes dentro de uma odierna hierarquia e suas subdivisões, formando um corpo fiel ao obreiro soberano, entre aspas. Existe ainda grande chance desse proletário que, ao granjear o topo do ministério pelo seu baixo savoir-faire, entrega-se à cleptocracia ratoneira, ludibriando a própria estofa social. A Carta Magna de Papa Leão XIII, Rerum Novarum, considera erro capital crer que ricos e pobres são classes destinadas a se esgrimir. Sem o curso da Igreja, os esforços dos homens não obterão êxito satisfatório. O Papa Leão XIII refutou as teorias marxistas, acreditando que a solução surgiria das ações combinadas da Igreja, do Estado, dos empregadores e dos empregados. Consta também o apoio do Papa a sindicatos e um salário decente, visto assim como algo revolucionário. Capítulo sobre oposições. Existe dentro do movimento moderno os seguintes estratos: o proletário, o lumpenproletariado. Há entre eles um certo nível de enfrentamento, o que acaba obstruindo a conclusão do ideal revolucionário. Cada um deles, em particular, apesar de terem adversários em comum, acabam por se enfrentarem, seja por ausência de consciência de classe ou o Estado subordinado, isso geralmente em condições tensas. O estado conflituoso supracitado é tal que se organiza sobre as condições de subordinação opressiva ditada pela classe dominante. O proletário organizado em classe e, portanto, em partido político é constantemente abalado pela competição entre os próprios operários. Isso dentro do, abre aspas, manifesto do Partido Comunista de Marx e Engels. Marx e Engels ainda salientavam que a classe média, se rendesse ao capitalismo, entre aspas, seria a aglutinação das palavras. Nesse sentido, acossariam e fustigariam seus próprios companheiros de luta. Isso nas palavras do próprio Marx e Engels. Agora, a burguesia e a guerra proletária. A burguesia vive em guerra, como bem disse Marx, mas a guerra proletária é bem mais cáustica. Os separatistas afetados por tais confrontos unem-se encalhordamente aos gerentes na condição de pelegos, intentando assim ascenderem a classe média através do enganoso vulto.
aviltando ainda a classe operária por uma autoridade caduca. Um medo em comum. A burguesia teme a falência, teme o malogro e tem a fixação pelo capital. Onde quer que esteja, seu norte é econômico. A diferença entre a burguesia e o proletariado está na diferença do ponto de partida. Boa parte dessa burguesia nasce em berço de ouro, entre aspas, desfruta de todo o conforto e educação que o capital pode oferecer. Como não falta nada, o ter é comum. Existem ainda os altruísticos. Essa categoria geralmente veio de camadas inferiores, desenvolvendo-se às custas do próprio sangue e mérito, tentando assim retribuir um pouco suas vitórias com assistencialismo. Consciência decadente. Por consciência decadente entendemos o proletário que, ao ter espírito de classe, sente-se traído. O motivo desse sentimento encosta-se no evento que podemos cunhar por ricochete empírico. Tal evento se comprova quando um operário ortodoxo percebe que está sendo defraudado, ludibriado e até mesmo destronado por um confrade da mesma classe. Fica evidente o desejo pelo poder. O ser humano não foge das condições naturais. Essa condição voltada ao poder cativa desejantemente o mais baixo, mesmo que seja seu congênere. Existem ainda os infames, produto da mesma classe, além de Judas, entre aspas, da mentalidade revolucionária, são extremamente intolerantes, preconceituosos e chauvinistas. Esse maldito ramo de industriário enjambra a categoria com suas atitudes embosteladamente vergonhosas. São tantas divisões dentro do mesmo grupo que fica impossível abarcar toda a total explanação. A classe que gosta de ortografar é a insurreta, e essa categoria é fruto do fracasso de outras. É a categoria mais vingativa, tanto pela falta da consciência das outras classes, quanto por independência tépida. O independente morno tem apreço ao poder, à insubordinação e ao progresso. Esse tipo de companheiro é observador, é diferenciado pela clara evidência, é desprovido de empatia coletivista no que se refere à luta de classe. É matreiro e costuma sentir-se bem sozinho, é ferramentoso e o seu maior defeito é o orgulho. Existe ainda o notável traquejado, e esse elemento destaca-se pela consideração ao indivíduo, é pragmático, justo e às vezes até piegas. Os traquejados são mais dedicados ao trabalho, não desperdiçam nenhuma parte do seu tempo com fantasias, são sóbrios, prestativos e determinados, sempre prontos a ajudar. Suas metas estão sempre além do combinado. São formadores e educadores dos neófitos da classe, querem apenas garantir o salário justo e o seu maior defeito é a estagnação. Esses aí são os principais perfis da classe proletária. Decidi relatar, achei conveniente, interessante tratar nesse terceiro capítulo. No quarto, que é o último, é a zelotipia marxista. A luta de classe é evidente, mas não pode ser fantasiada por um raciocínio renitente. Existe uma fixação doentia nesse tipo de raciocínio, se o caminho leva à mais brutal emulação. Chega a ser patológica. A zelotipia marxista, ao considerar as ações apenas do ponto de vista material e capital, criam fixações doentias. Baixa servidão operária, humilis servitutem opus. Esse tipo de vassalagem transcorre de acordo com a energia das pressões e coerções do meio, geralmente encorajadas por rusgas entre os operários da mesma categoria, entre operários e burgueses ou por ambas as coisas. Antes da Revolução, ou seja, dentro da sociedade considerada capitalista, entre aspas, e ainda pré-revolucionária, observa-se um lance sui generis de total gravidade dentro do universo industrial. A classe operária moderna e pós-moderna conseguiu, a justas e laboriosas penas, encabritar-se politicamente através de um processo moroso de democratização. A soberania de alguns grupos populares, ao mesmo tempo em que adestravam meios de conscientizar
educar e viabilizar vielas favoráveis ao robustecimento do operário, condicionaram alguns à aceitação natural do trabalho braquial, subornando alguns pela própria via, entre aspas, capital. Marx e Engels tinham fixações pelo capital. Para eles, todo o mal humano advinha das carências materiais, negando a importância da religião e da moralidade como uma encarnação de Heráclito, em que nada realmente é. Tudo torna-se que pelo fogo tudo flui em total dialética. Se nada é e tudo flui, se o espírito liberal ainda pode estar no coração de um operário, se é livre e sonha com o poder, se foi traído pela própria classe, não seria direito ter independência? Na realidade pós-moderna, em um ser nasce no regaço, descalço, teria por obrigação prestar algum tipo de vassalagem? Existe um conflito entre a consciência de classe, a liberdade particular e a tradição. Um operário nascido em seio conservador deveria atender às normas da categoria ajuizada ou revolucionária? Esse é o dilema. A emancipação operária, a última parte, e aí eu encerro. O operário sofre por falta do amparo na tomada de consciência da sua busca destemperada por autonomia, acaba, todavia, expirando em tirania. Não existe zelo dentro da categoria, se contrário fosse, não existiriam rixas naturais e setoriais. O que mais se observa, costumeiramente, é o ligeiro ou total afastamento da base, genuinamente causado pelo desvirtuamento do poder. O pensamento proletário não segue uma alameda regular, pois existem aspirações dissemelhantes e essas absorvências sofrem influências de acordo com a gênese do sujeito, criando assim um layout movediço de ser, e a desconfiança paira junto com a sua vontade de poder. O proletário almeja ser burguês e por isso torna-se insubordinado tanto à mediocracia capitalista quanto ao egrégio industriário.